Olá, está chegando mais um podcast Diga Sim à Liga, conteúdo produzido pela Rádio Terra FM em parceria com o jornal Folha do Mate e promovido junto aos nossos amigos da Liga Feminina de Combate ao Câncer, com esse objetivo de levar informação para você, através das ondas do rádio, jornal impresso e também nos nossos canais digitais. Estamos com esse vídeo sendo disponibilizado através da nossa página no Facebook e também em nosso canal do YouTube. Clique no link de inscrever-se, pois mensalmente estaremos trazendo conteúdos relativos ao combate ao câncer aqui em Venâncio Aires, com pessoas e profissionais que estão ligados a esse assunto aqui em Venâncio Aires. Trabalho técnico aqui no nosso estúdio de podcasts é do Renan Zarte e você pode deixar o seu recado, seu comentário, a sua sugestão de pauta e de entrevistado que estaremos trazendo no decorrer dos próximos meses esses conteúdos por aqui. Sempre com o oferecimento de Laboratório Gassen, diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Agende seu exame no 3741-1751 ou 3741-9304. E neste mês de novembro, Novembro Azul, a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Ivan Seibel. Dr. Ivan, tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação novamente estar com vocês e também com essa maravilhosa audiência da Rádio Terra FM e dos canais de vídeo que vocês têm. E é sempre uma satisfação poder dar uma pequena contribuição para a informação desse público que merece um pouco mais de atenção para poder viver melhor com mais qualidade de vida. Doutor, antes da gente entrar no Novembro Azul, quero lhe perguntar sobre a importância do trabalho da Liga Feminina de Combate ao Câncer, também dos profissionais da área da saúde em suas diferentes áreas, no combate ao câncer, no processo de busca pelo diagnóstico precoce, para estar dando esse suporte à comunidade de Venâncio e região. A importância de termos uma estrutura tão qualificada aqui na nossa cidade. Sem sombra de dúvida, a Liga tem um papel fundamental no suporte, no apoio do paciente com câncer. É aquela história, falar em câncer afugenta qualquer um. No momento que eu tenho alguém, um familiar com câncer, eu sou obrigado a me ocupar desse tema. Como é que eu vou obter informações? Como eu posso saber mais a respeito da doença? Como eu posso ter um manejo melhor desse caso, desse paciente? Como a família pode conviver com um problema que é grave, sim, mas que na medida que vai ser, digamos, tratado pelos profissionais competentes, vai amenizando. E um paciente com câncer hoje pode sobreviver 20, 30, 40 anos. Eu mesmo tenho clientes que há 40 anos atrás foram operados e hoje ainda estão vivos, estão convivendo com sua família dentro da sociedade. Acho que é importante. E aí justamente entra a Liga, dá esse suporte, esse apoio ao paciente e também à sua família. Bom, e com a experiência do senhor, como foi acompanhando também toda essa evolução nos tratamentos, a evolução no processo de disseminar essa informação para as pessoas manterem os seus exames regulares e diagnosticar de uma forma antecipada quando houver algum tipo de câncer? Qual também foi a sua avaliação com relação a esses processos evolutivos? Eu tenho acompanhado há cerca de 25 anos esse processo de triagem e encaminhamento dos casos de câncer aqui em Venâncio Aires, sobretudo câncer em homens, masculino. E dentro de um programa que a própria prefeitura instituiu há 20 anos atrás, que é a triagem e identificação precoce dos casos de câncer de próstata e, com isso, viabilizar o encaminhamento aos profissionais na área competente, na época Porto Alegre, Santa Casa, Hospital Santa Rita, hoje ao Centro de Oncologia em Santa Cruz do Sul. Então, nesse aspecto, a vivência que se tem em Venâncio Aires é uma vivência muito interessante. A doutora Sheila, que hoje mora em Venâncio Aires, mas trabalha em Santa Cruz, é uma das pessoas assim, de um imenso apoio nessa área de recebimento desses pacientes em Santa Cruz do Sul e no processo de continuidade do tratamento. Isso é fundamental. Tivemos o prazer de conversar com ela aqui no nosso podcast. Foi muito bacana também, com certeza. Colaborou muito com a nossa comunidade. E agora a gente entra também num período em que os alertas, além do Novembro Azul, mas também a gente tem o alerta com relação ao início das altas temperaturas, exposição ao sol, aos cuidados com câncer de pele, que também é um câncer que acaba gerando muitos problemas. Como o senhor também tem identificado a necessidade das pessoas se cuidarem com relação a isso? Sem sombra de dúvida, quem mais entenderia desse processo seria o dermatologista, especificamente, o médico da especialidade de dermatologia. Entretanto, a minha vivência ao longo de 50 anos de medicina sinaliza com um processo de queima de pele
principalmente da população branca. Branca, eu digo nórdica. Quer dizer, na medida que nós analisarmos esse processo na população afrodescendente, quanto mais escuro o indivíduo, maior quantidade de melanina ele terá e maior defesa contra a instalação de um câncer de pele. Entretanto, quanto mais branca a pessoa, principalmente os nórdicos, os escandinavos, por exemplo, que não têm melanina praticamente nenhuma, a pele é branca mesmo. Então, essas pessoas, na medida que vão se expondo à irradiação solar, passam a desenvolver uma série de cânceres de pele que muitas vezes o melanoma, por exemplo, tem os mais variados tipos de comportamento, desde um comportamento mais crônico até um comportamento extremamente agressivo, que a pessoa pode vir a falecer em questão de poucos meses. Então, por isso é tão importante a prevenção, e que nós podemos analisar essa questão da prevenção mais adiante. É o momento de utilizarmos o protetor solar, evitar a exposição àqueles horários em que o sol acaba sendo mais agressivo. Aquela história da juventude, 10 da manhã, eles levantam, vão tomar o café deles e meio-dia vão para a praia. Nós estamos chegando no verão, novembro já é verão. Aí que está o perigo. Quer dizer, a população de pele muito clara que vai se expor a essa irradiação violenta no meio-dia, 1, 2 da tarde, se não usarem uma proteção absolutamente condizente com esse quadro, com esse ambiente, a chance de desenvolver um câncer de pele é muito grande. Eu mesmo, por exemplo, já tive câncer de pele que foi felizmente localizado e acabou sendo excisado e eu estou curado. Agora, a população clara tem essa característica de desenvolver um câncer de pele se ficar muito exposto ao sol. Isso que eu também passei pela juventude, também passei pela praia. É bonito ser bronzeado, só que a história de ser bronzeado é uma coisa, e a história de se expor ao sol para ficar com a pele mais escura, sem a devida proteção, traz o seu risco. Tem a conta que vem logo na frente. A conta vem depois. E outra coisa, a irradiação, o processo de estrago, vamos dizer, da irradiação é cumulativo. Não é, nesse ano eu não me expus, sem problema. Agora, se o cidadão se expôs até os 18, 20 anos de idade, dizem os especialistas que a fase de maior exposição ao sol é justamente até os 20 anos de idade, quer dizer, 70% da exposição à irradiação é até os 18, 20, 22 anos de idade. Então, ali que está o risco. As pessoas não se dão conta, eu quero ficar bronzeado. Tá bom. Agora, o efeito maléfico da irradiação é cumulativo. Quer dizer, aquilo que eu acumulei até os 22, 23, 25 anos de idade, aquilo não volta mais, e vai existindo. Então, se depois 30, 40, 50, 60 anos de idade, além de ficar com a pele toda enrugada precocemente, né, eu vou ter o risco aumentado de desenvolvimento de um câncer de pele. E aí a gente tocou num ponto que é importante, a prevenção, doutor. Como você vê a importância também de serem instituídas datas, como Outubro Rosa, Novembro Azul, que a gente está vivendo agora, e outros meses que também estão sendo designados com determinados cânceres que vêm como objetivo de alertar a população aos seus exames de prevenção. Como essas datas vêm a colaborar com que as pessoas façam seus exames de uma forma antecipada? Sem dúvida. Esses programas que foram instituídos tanto em Outubro Rosa, direcionado ao público feminino, quanto ao Novembro Azul, direcionado ao público masculino, são de extrema importância. É uma pena que nem todo mundo assiste a esse tipo de programação, a esse tipo de apresentação nos meios de comunicação, mas é um alerta. E a tal da história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, isso também é válido no que diz respeito à informação. E com relação ao Novembro Azul, então, a gente fala muito sobre a saúde do homem. Como o senhor identifica a atenção do homem aos seus cuidados com relação à saúde, a sua preocupação a fazer os exames preventivos? Tem aumentado esse cuidado que o homem tem tido com a própria saúde? Com certeza. Só para complementar a questão, por exemplo, da exposição ao sol. É fundamental, por exemplo, que as pessoas se conscientizem que esse horário das 10 da manhã até as 3 da tarde é o horário em que existe maior irradiação do sol. Então, esse é o período que se deveria evitar. Então, lógico, a juventude não gosta de ir para a praia antes das 10 horas, mas vamos repensar. Antes das 10 horas, um solzinho. Depois disso,
protetor solar. E outra coisa, no momento que entra na água, cada 2 horas tem que refazer a proteção. Quer dizer, cada 2 horas tem que aplicar novamente um protetor solar. Não adianta, sai de manhã às 8 horas, vou para a praia e volto só de tardezinha. Está queimado. Quer dizer, cada 2 horas, principalmente quando se entra na água, terá que se repor esse protetor solar. Isso é fundamental. Sim. Bom, voltando à sua pergunta de antes. O que fazer para prevenir? Existe uma série de momentos específicos. Por exemplo, no homem se fala principalmente em câncer de próstata, se fala em câncer de testículo, câncer de rim, câncer de bexiga e câncer de pênis. São os 5 tipos de tumores mais comuns no homem. Câncer de próstata hoje é o mais badalado e, aliás, é o câncer no homem que mais mata também. O que fazer? Entre a população afrodescendentes, dizem os especialistas que é conveniente a partir dos 40 anos de idade já começar a fazer pelo menos o PSA. Na população branca, a incidência de câncer costuma ser um pouco mais tarde, 43, 45 anos de idade. Eu, nos meus 50 anos de medicina, eu tenho um caso de paciente com menos de 50 anos de idade. Um único. Eu atendi muita gente já. Ou seja, a prevenção. O que o homem pode fazer? Câncer de próstata, no mínimo o PSA. Se tiver uma alteração, o PSA, por exemplo, até 2, 3, tudo bem. Agora, no momento que começar a passar 4, 5, 6, ele tem que fazer uma investigação. Se o indivíduo, por exemplo, tiver uma próstata bem pequena, tipo 20 gramas, 25 gramas, o PSA até 2 seria normal. Agora, o indivíduo com uma próstata bem pequena, de 20 gramas, e um PSA de 6, aí eu tenho que investigar mais a fundo. Existe a possibilidade dessa pessoa já estar desenvolvendo um câncer. Então, câncer de próstata tem que acompanhar com o médico, seu clínico geral, seu especialista, seja lá quem for o profissional, mas tem que fazer esse tipo de acompanhamento. O PSA, no mínimo, se ele estiver alterado, faz ecografia, faz o exame de toque e assim por diante. E importante falar, é um câncer silencioso, doutor? Silencioso, sim. O câncer de próstata ele tem uma evolução de mais ou menos 20, 25 anos. E ele só começa a se manifestar quando já tiver invasão óssea, ou seja, a pessoa já está com muita dor, já existe metástase, ou seja, ramificação desse processo para dentro dos ossos, cérebro, a calota craniana, costela e assim por diante. Aí vai começar a ter dor. A partir desse momento que ele começa a ter dor, a chance de sobrevida é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, no máximo. Por isso que é importante buscar se não antes. fizer nada, se não fizer nada. Agora, lógico, mesmo assim ainda existe a chance de tratamento. Sim. O ideal é sempre fazer a identificação precoce, bem no início. A sobrevida hoje do câncer de próstata é 25, 30 anos. E o que vai acontecer daqui a 20 anos? Certamente o período da sobrevivência vai ser maior ainda. Eu me lembro que há 30 anos atrás, por exemplo, nós identificávamos câncer de próstata na descalcificação da óssea. A imagem algodonada no raio-x. Quer dizer, já eram metástases. Na época não existia o PSA, não existia nada. Então, hoje nós temos chance de identificar a doença numa fase muito precoce. Câncer de testículo, o que fazer? Todo caroço endurecido no testículo deve ser investigado. Deve-se fazer uma ecografia. Se for confirmado a área endurecida como um caroço, com uma massa diferente da massa testicular, tem que fazer a retirada desse testículo e mandar para a patologia. E aí, nesse caso, é importante que a pessoa faça o seu autoexame. Autoexame, assim como as mulheres se recomenda nas mulheres que façam o seu autoexame, o homem também deve fazer isso. Lógico, ele não vai fazer seu autotoque, isso não existe. Agora, ele pode fazer a sua manipulação do testículo. Tem alguma coisa encaroçada lá dentro, vá procurar seu médico. Aí tem que fazer uma ecografia para ver se tem alguma coisa alterada. Câncer de bexiga. É muito ruim falar em câncer de bexiga numa cidade que sobrevive do tabaco. Entretanto, 97 a 98% dos cânceres de bexiga, câncer de urotélio, há pouco ainda eu recebi no WhatsApp um diagnóstico, um exame patológico de um paciente com tumor de bexiga, porque essa pessoa apresentava sangramento. Sangramento urinário, era tabagista. Tabagista, 40 cigarros ao dia, durante 40 anos, tem 40% de chance de desenvolver câncer de bexiga. 3 vezes 40. É agressivo dizer isso aqui, mas é uma realidade. 40 cigarros ao dia, 40 anos, durante 40 anos, 40% de chance. Ou seja, novamente, ali nós entramos na questão. Quem
faz desenvolver câncer de bexiga? As nicotinas, os 4.000 elementos nocivos que estão dentro do cigarro. Lógico, dizer isso em Venâncio Soares é complicado. Sim. A economia de Venâncio Soares, em boa parte, está baseada no plantio do tabaco, mas que a população plante tabaco e venda lá, sei lá para quem. Mas diminui ou pare de fumar. Mas eu só fumo 10 cigarros por dia. Não interessa. É qualitativo, não é quantitativo. Porque aí vai para os hábitos saudáveis, não só a questão do tabagismo, mas a prática do exercício saudável, exercício da alimentação saudável. É toda uma cadeia. Quer dizer, o tabaco, o fumo, ele é absorvido na garganta, é absorvido no pulmão e é eliminado pela bexiga, pela via urinária. E lá que vai desenvolver o câncer de urotélio, da pele, da bexiga e assim por diante. Rins. Câncer de rim não tem uma causa, não tem o que fazer. Se tiver sangramento na urina, tem que investigar, não tem o que fazer. Mas é um comportamento não tão agressivo quanto o câncer de bexiga. Então, testículo, rim, bexiga. Câncer de pênis. Ali que entra novamente, digamos, o trabalho, o subterfúgio da coisa. Câncer de pênis, como é que se desenvolve? Na mulher, por exemplo, existe uma campanha muito grande em cima do HPV. Quer dizer, a mulher tem que fazer seu pré-câncer uma vez por ano, ou pelo menos que se já teve contato com um paciente, com um parceiro que teve HPV, aquelas verruguinhas no pênis, fazer seu pré-câncer de 6 em 6 meses. Tudo bem. Se desenvolve um câncer lá dentro, no colo do útero, na parte interna, não tem como saber, a não ser que a pessoa faça o seu autoexame, seu exame com o ginecologista. Tudo bem. Agora, no homem que tem fimose, por exemplo, fimose é aquela situação em que a pele do pênis encobre toda a glândula, toda a cabeça do pênis e não consegue puxar para trás. Se o indivíduo, por exemplo, tem contato com uma pessoa contaminada, com uma mulher, uma parceira contaminada, um parceiro contaminado, e acaba desenvolvendo na cabeça do pênis, debaixo dessa capa fechada, um condiloma, um papiloma, ou seja, uma verruguinha, e durante 3, 4 anos não trata essa verruga, a tendência é de praticamente 90% de transformar essa verruguinha escondida em um câncer de peles, em câncer de pele. E é extremamente agressivo. E o tratamento normalmente é amputação. Parcial, às vezes total, é emasculação, retirando todo o pênis. Quer dizer, isso para o homem é um tratamento assim extremamente agressivo, mas é necessário. Então nós temos os 5 cânceres no homem. O que fazer para prevenir? Se informar. Se informar. Que é o que estamos fazendo aqui, não? É o que nós estamos fazendo aqui. Se não tiver onde se informar, procure o seu médico, procure o seu ginecologista, a mulher, procure o seu urologista, seu clínico de confiança, seu cardiologista. Qualquer médico pode dar informações sobre isso aqui. As pessoas têm que saber o que fazer. Ou ler jornal, ver revistas especializadas a respeito de prevenção de câncer, seja lá qual for, pênis, próstata, rim, seja lá como for. E alguns paradigmas ainda existem, doutor. Às vezes, alguns, principalmente os homens, reticentes com fazer os exames, enfim. Isso o senhor vê que tem sido quebrado, as pessoas estão perdendo um pouco esse receio de ir ao médico e de, às vezes, o medo de se expor para esses exames? Há 40 anos atrás, fazer um exame de toque retal no homem era uma coisa extremamente agressiva para a pessoa e para o entorno dele, porque ele era gozado, chateado, todo mundo tocava flauta, levou hoje, né? Hoje, nos dias de hoje, por exemplo, a população já encara com relativa naturalidade. As mulheres, há quantos anos as mulheres fazem exame ginecológico? Há 100 anos? Sim. Alguém fala? Não, ninguém mais fala. Menina de 15 anos, 14, 15, 16 anos, quando começa a ter vida sexual ativa, ela vai procurar o seu ginecologista para receber uma orientação. O homem não. Lá não põe o dedo. Tá bom. Se não põe o dedo lá, então provavelmente a hora que tiver com os 2 pés na cova, não adianta mais chamar. Tem que chamar o padre, não o médico. Sim. Então, esse é o problema. E importante que se perca isso, né, doutor? Para justamente ter um tratamento antecipado e evitar, como o senhor falou, pacientes aí com 40 anos que passaram pelo tratamento e estão aí hoje para mostrar que o diagnóstico precoce ele vai salvar vidas. Né? Tudo é uma questão de economia. Se não quiser falar em sobrevida, é uma questão de economia. Qualidade de vida é economia. Se eu consigo
fazer as minhas revisões periódicas, eu consigo viver melhor, eu consigo sobreviver melhor, eu consigo produzir melhor para manter minha família estável, economicamente estável, assim por diante. Então, se não quiser pensar na questão de saúde pessoal, pense na questão econômica. Mesma coisa do tabaco, por exemplo. Semana passada eu conversei com um cidadão que me explicou que fazia 4 anos que ele não estava fumando. Ele me fez as contas. Mas eu estava fumando o Camel, não sei o quê, 3 carteiras por dia. Isso deu nos últimos 4 anos 40 mil reais. Dava um carro. Dá um carro, sim. Dá um carro. Imagina, ele fez nos últimos 4 anos, ele fez uma economia de 40 mil reais. Ele me disse isso. Eu digo, meus parabéns. Tu podes utilizar agora esses 40 mil reais para fazer um passeio, tirar umas férias e aproveitar um pouco mais, usufruir as coisas boas da vida, ao invés de queimar uma coisa que não serve para nada. E é um item motivador, né? Para quem busca parar de fumar, parar de ter esse vício para de fato ter uma qualidade de vida melhor e ao mesmo tempo olhar, bom, eu tenho aqui uma saída que talvez eu possa realizar um sonho, de comprar um carro, de dar uma entrada na minha casa, de fazer uma viagem com a minha família. Né? Então, a questão da prevenção do câncer não é só, digamos, a prevenção da doença, é todo o entorno, qualidade de vida, o cheiro ruim que o fumante, por exemplo, exala, ele emite, tem um cheiro horrível de tabaco queimado no entorno, as pessoas que convivem com ele têm que aguentar tudo isso aqui. Lógico, há 40 anos atrás, a família toda fumava dentro de casa com a casa fechada, com as janelas fechadas. Hoje, felizmente, as pessoas que fumam, que no Brasil me parece estar em torno de 12% da população, pelo menos fumam do lado de fora. Na Europa é horrível. Na Europa, o que a gente vê na população, que 30%, 40% da população ainda fuma. Hoje, a nossa campanha brasileira de prevenção, digamos, de prevenção do tabagismo, deu resultado. Muitas coisas podem não dar certo aqui no Brasil, mas isso foi uma campanha que felizmente deu certo aqui no Brasil. As pessoas estão fumando muito menos, porque quando eu era adolescente, quando eu tinha 18 anos, fumar fazia parte do processo de masculinidade. Eu tenho que mostrar que eu sou bom, que eu sou homem. Uma questão de status. Status. Quem não fuma, aquele cara lá é meio fora do padrão. Hoje não. A pessoa que fuma, por exemplo, hoje vai lá, fuma lá fora. Quer dizer, ele é escanteado. Ele se deu conta, o fumante se deu conta que ele não é bem visto dentro do grupo. Porque a campanha de prevenção do câncer fez com que fumar menos tornasse o tabagista o tabagismo um comportamento antissocial. O que a gente tem visto, doutor, talvez mais ainda nos jovens nesse momento, são outros itens que acabam sendo envolvidos com o cigarro, por exemplo, cigarros eletrônicos, os Vipers, a própria, os narguilés ou narguilés, enfim, esses itens que hoje com os jovens eles têm tomado uma certa popularidade entre o público. Esses são itens que também preocupam para quando a gente fala de câncer? Com certeza. Hoje, por exemplo, 2 elementos, que é o álcool e o cigarro, álcool e a fumaça e a nicotina, são assim uma dupla fatal para o desenvolvimento de câncer de garganta, câncer de pulmão. E, eu estou fumando um cigarro eletrônico, não faz mal? Faz sim. Hoje já tem trabalhos que mostram que o prejuízo causado ao organismo da pessoa pelo cigarro eletrônico é praticamente igual ao prejuízo causado pelo cigarro do tabaco. Que acaba tendo a própria nicotina, tem a fumaça, a única coisa que não tem é o fogo de fato, né? Sim, mas o resto é igual. Sim. Quer dizer, não pode não ter os 4.000 elementos, digamos, da fumaça do cigarro normal. Agora, a quantidade de elementos nocivos ao organismo é extremamente elevada, também no cigarro eletrônico. Doutor, já temos aí um bom tempo do nosso podcast e assuntos eles são variados e com certeza tudo que a gente falar aqui vai estar colaborando na nossa comunidade, mas antes da gente encerrar, eu quero lhe perguntar sobre a importância do entorno, da família, do suporte, de amigos, colegas de trabalho, quando a pessoa acaba sendo diagnosticada com câncer para ajudar nesse processo de cura, de tratamento, enfim, como assim, o senhor vê a importância de ter pessoas ao lado do paciente diagnosticado com câncer? É uma pergunta extremamente importante, porque nem todo paciente tem condições de elaborar o seu diagnóstico. Então, é importante que o médico, junto com a família, tenha condições de pelo menos avaliar o perfil do paciente, daquele que tem câncer. Se é um paciente, por exemplo, depressivo, com risco de suicídio,
a informação que você vai dar a ele deve ser o mínimo, digamos, o mínimo possível, porém, a família deve saber o que está acontecendo com essa pessoa. A evolução, o prognóstico desse quadro. O ideal sempre seria informar o paciente sobre o seu caso, sobre o seu câncer, informar essa pessoa sobre o seu prognóstico. Tu tem um câncer de pâncreas, a sua sobrevida é de mais ou menos 60 dias. Aí é complicado. Aí ele não pode saber, a família deve saber. Porque ele vai ter que acertar uma série de contas no seu dia a dia, na sociedade, com sua família, enfim, capital pessoal, os bens da família, assim por aí. Agora, se é uma pessoa, por exemplo, que tem um câncer de próstata, que hoje, tratado precocemente, na fase inicial, com 25, 30 anos de sobrevida, ele deve saber. Tu tens isso, a tua sobrevida é essa, é aquela, vai acontecer isso, o tratamento é esse, o tratamento é aquele. Inclusive, ele vai poder optar em algumas coisas. Tem alguns tratamentos mais agressivos e tem outros tratamentos menos agressivos. Normalmente, os mais agressivos no câncer de próstata, por exemplo, que é a retirada total da glândula, trazem algumas implicações, impotência, incontinência, perda de urina, assim por diante, que ele também deve avaliar junto com a sua esposa, principalmente em se tratando de uma pessoa jovem, 55 anos. E é uma coisa que ele terá que avaliar. Agora, tem que avaliar o perfil da pessoa. Se a pessoa tem condições de fazer a sua autoavaliação em termos de futuro, em termos de prognóstico, ele tem que saber, ele tem que se discutir isso com o médico, com a família. Os 3 elementos, digamos, do momento: família, paciente, médico. Legal. E, doutor, eu quero fazer uma última pergunta agora para o senhor com relação a tirar do lado do paciente, mas puxar para o seu lado, o médico, porque muitas vezes a gente fala do paciente e tudo mais, mas tem o outro lado de vocês que estão ali tendo que dar essas notícias e muitas vezes, e na maioria das vezes, acabam vestindo a camisa do paciente para ajudar nesse processo. Como é que é para vocês também acompanhar o processo de recuperação dos pacientes, lamentar, infelizmente, as perdas que elas acabam acontecendo, mas também comemorar as vitórias de bons diagnósticos que são dados? Existem 3 tipos de médicos distintos, e a gente tem que realmente separar os 3 perfis de médicos. Tem aquele médico que é simplesmente o profissional, o risco é esse, tá aqui, tá tudo bem, não se envolve emocionalmente. Existe aquele médico, por exemplo, que se envolve por demais. Ele assume quase a família. Eu já vi situações dessas, já vivi isso aqui com outros profissionais. E é ruim. Na medida que o paciente afunda, ele pode afundar junto. Então, é muito importante que o médico mantenha a sua estabilidade emocional, inclusive. Quer dizer, eu me coloco no lugar do paciente, como é que ele se comporta, qual é a atitude dele, deve ser a minha atitude. Deve fazer com que a família vá ter confiança nele. Isso é importante, ter o diálogo. Eu acho que isso é de suma importância, poder conversar com as pessoas. Eu sempre digo o seguinte: a minha consulta leva 2 minutos. Leva mais 20 minutos para conversar com a família ou com o paciente. Então, isso é importante. Eu consigo, em 2 minutos, muitas vezes, resolver o problema. Agora, o paciente quer respostas. Ele tem questionamentos. Então, eu tenho que dar tempo a ele, para ele se manifestar, para ele perguntar. Então, esse digamos, o médico que vai conseguir um melhor resultado, que vai fazer com que aquele paciente que está numa situação crítica, num primeiro momento, porque ele levou um susto, eu estou com câncer, mas ele consegue confiar no médico. Aquele médico que entra por demais na vida do paciente, ele acaba afundando junto. Cada morte, cada paciente que morre, o médico também morre um pouquinho junto. Aquele médico que é apenas um profissional, não faz muita diferença, mas ele também não vai ter sucesso no manejo do seu paciente. Quer dizer, eu tenho que poder manejar o paciente de uma forma que ele passe a confiar no meu trabalho. E com isso ele vai se sentir melhor. Eu sempre digo o seguinte: a pessoa que não tem o seu Deus em cima para lhe dar o apoio, aquele último apoio, é uma pessoa que evolui mal. A pessoa que tem alguém, até o último momento, eu acredito em alguém, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu tenho que confiar em alguém. Em algum ser superior, alguém que vai lhe estender a mão na hora que for preciso. Que legal, acho que encerramos de uma maneira muito bonita. Parabéns pelo trabalho, doutor. Agradecer a sua presença aqui. Os nossos estúdios estão sempre de portas abertas para a gente levar conteúdo para a nossa comunidade, informação para a nossa cidade. E parabéns mais uma vez pelo trabalho.
Muito obrigado, é uma satisfação conversar com vocês. Muito bem, doutor Ivan Seibel foi o nosso convidado de hoje para, em mais um podcast Diga Sim à Liga, a gente levar informação, levar conteúdo para você e também para você médico. Essa pergunta que eu fiz para encerrar com o doutor Ivan Seibel também foi para você que é estudante de medicina, você que tem o sonho de estar se inserindo na área da saúde. É importante estar vendo essas nuances dessa profissão que com certeza é muito apaixonante e traz diversos desafios para você. Então, o podcast Diga Sim à Liga fica por aqui com o oferecimento de Laboratório Gassen, diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Entre em contato no 3741-1751 e 3741-9304. Eu, Daniel Heck, te agradeço a tua companhia. Nós voltamos no mês que vem agradecendo aos trabalhos técnicos do Renan Zarte. Um grande abraço a todos.